Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu vou começar o vídeo comentando aqui sobre a possibilidade de lançamento de carteira para criptomoedas pela aquela bandeira de cartão Mastercard, tá? Aquela operadora ali de pagamento, o gateway de pagamento. E claro que a empresa ela não falou diretamente que iria lançar uma carteira, tá? Porque também se esse projeto estiver em desenvolvimento, então eles não vão aí publicar esse projeto, eles vão manter em segredo, tá? Mas o seguinte, como é que se chegou nessa conclusão? Algumas pessoas ali, após eles publicarem um tipo de vagas de emprego, chegou na conclusão de que eles estariam lançando essa carteira. Vou dar mais detalhes em relação a isso, tá? Vou falar também sobre a alta do Bitcoin, que está animando aí geral inteira. Todos os cripto entusiastas aí estão muito eufóricos, muito entusiasmados. Já tinha essa tendência de alta aí, ó, certos dias atrás, porque como já falei em vídeos anteriores, inclusive, que as condições aí estão muito propensas para uma alta do Bitcoin. É só você ligar os pontos, tá? E a questão é o seguinte, algumas pessoas antes cogitavam aí uma alta do Bitcoin de até 400% em 2 anos. Só que agora essa alta acabou aumentando, tá? Porque fatos supervenientes, fatos novos acabaram chegando aqui. Teve cruzamento de médias móveis, das chamadas aí do chamado cruzamento dourado, onde médias móveis se cruzaram. E a última vez que isso aconteceu, o Bitcoin subiu 5.000% no período de 2 anos. E isso poderia acontecer novamente, porque esse cruzamento houve de novo, tá, galera? Agora no ano de 2019, isso poderia representar uma nova fase aí, desencadear uma nova fase aí de touros, que poderia alavancar bastante o preço do Bitcoin nesses próximos 2 anos, tá, galera? Vou falar também sobre a declaração do Max Keiser, que falou que o preço do Bitcoin poderia fechar essa semana aí em 15 mil dólares ou mais. Exatamente, essa semana o preço do Bitcoin poderia, tá? Poderia, não é um tipo de certeza, mas poderia fechar o preço em 15 mil dólares. E vou falar também sobre o caso de mais um país que proibiu o Bitcoin, tá? Falar sobre a hipocrisia desse país, porque os governantes desse país utilizam Bitcoin, tá? Utiliza o Bitcoin, permite a mineração de Bitcoin, mas proibiu o Bitcoin para a pessoa fazer trade ou então fazer comércio com Bitcoin. Vou dar mais detalhes em relação a isso. Então, já viu que esse vídeo aqui tá muito completo, muito informativo. Se eu fosse você, não sairia desse vídeo até o final, beleza? Agora, para você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, eu peço para você que se inscreva aqui, todo dia tem vídeo novo, tá? Eu já peço para você também que vão dando logo like e também compartilha com geral inteira, tá? Caso você também queira trocar alguma ideia comigo, eu então queira entrar no grupo de discussão no Telegram, o número do WhatsApp do canal e o link para o grupo vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Agora, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre esse projeto da Mastercard. Será que de fato eles vão lançar uma carteira de criptomoedas? Será que não vão? Porque é o seguinte, a gente sabe aí que não é de hoje que esse tipo de empresa, a Mastercard, eles tinham ali um tipo de contrato ali com a Libra, tinha ali relações com a Calibra, que seria ali a carteira indicada para armazenar a Libra. A questão é o seguinte, será que com o tipo de arrefecimento daquele projeto da Libra, né? Porque todo mundo sabe aí que talvez a Libra nem saia mais. Então, talvez com o projeto tendo esfriado aí. Talvez por causa das regulamentações, talvez por causa do medo das pessoas em aderirem a um projeto ligado ao Facebook. Mas a questão é o seguinte, será que a Mastercard, de fato, com aí o esfriamento da Libra, e caso a Libra não fosse lançada, que de fato eles queiram desistir aí do projeto de criptomoedas? Olha, eu acho bem difícil. Até porque criptomoedas, para quem já tem uma visão de mercado de longo prazo, já sabe que isso aí é o futuro. Então, a Libra não deu certo, a Mastercard pode pular para outro projeto, um projeto aí que vise criptomoedas. E nesse caso aqui seria o lançamento de carteira para criptomoedas, como Bitcoin, como Litecoin, como Ethereum, não somente visando apenas a Libra em si, tá? E como é que se chegou nessa conclusão? Depois de uma publicação aí em portais de notícias, provavelmente, em que eles estavam ali contratando, que eles querem contratar ali pessoas para desenvolvimento e soluções que envolvam blockchain, inclusive desenvolvimento de carteira. É claro que a empresa não falou, olha, eu vou fazer uma carteira de criptomoedas. Mas, olha, tá muito na cara isso aí, né? Não precisa falar nem mais nada. Se você souber aí ligar os pontos, você vai chegar na conclusão de que eles estão aí com pretensões, ao menos. Não estou dizendo também que eles vão lançar uma carteira, mas eles têm pretensões aí futuras de lançar sim uma carteira para criptomoedas. E olha, isso seria benéfico a todo mundo, seria benéfico à empresa que estaria ali ganhando com lucros, caso de fato ela atendesse a uma certa demanda, sairia beneficiado aí as pessoas ali, os consumidores que teriam mais uma opção ali, a concorrência aumentaria. Então olha, tomara que esse projeto aí de fato dê certo, e a gente sabe que
caso a Mastercard entre aí com esse projeto, outras empresas como Visa, outras operadoras aí de pagamento também vão entrar, aumentando ainda mais a concorrência e ainda mais uma empresa que já é uma empresa de pagamento aí, que já tem uma certa experiência, já sabe como é que funciona o mercado tradicional. Se migrasse para as criptomoedas, eu creio sim que poderia prestar um bom serviço, tá? Claro que foi cogitada aquela possibilidade de lançamento de cartão de criptomoedas de bandeira Mastercard, inclusive ali a Nexo, né, acabou aí publicando essa notícia, mas se houver esse tipo de lançamento, não vai ser por agora, tá? Ainda é uma coisa em desenvolvimento. Eu já vi até vídeos de cartões digitais onde a pessoa tem ali, como se fosse um tipo de carteira, tá? Onde a pessoa ali manuseava com o cartão e tinha ali um certo display. Mas olha, até hoje, até o presente momento, agosto de 2019, nenhum cartão ali que foi criado nesse tipo de tecnologia deu certo. Tá, até hoje. Bem, agora saindo desse assunto, vamos falar sobre o preço do Bitcoin, que alguns especialistas estão falando aí que o preço pode chegar até 500 mil dólares após aí um período de 2 anos. Seria mais ou menos até final de 2021, exatamente. Mas como assim, Rodrigo? Como é que esses caras aí dão um tipo de declaração como essa, dão um tipo de valor tão alto como esse? Calma, vou explicar, tá? Obviamente, esse tipo de declaração não é certeza, isso aqui não é nenhum tipo de conselho de investimento, tá? Então não vai pensando em fazer algum tipo de investimento pautado nessa declaração, fazer aí projeções achando que vai bater com certeza nisso. Calma lá, tá? Isso aqui é um tipo de declaração também muito aberta e também, claro que eles não levaram aí em conta alguns fatores. Mas assim, a previsão dos caras não tá também lá de toda errada, tá? Tem também seus fundamentos. E como é que eles chegaram nessa conclusão, tá? Eles chegaram nessa conclusão ali, segundo o indicador técnico de cruzamentos de duas médias móveis de 50 e 200 semanas, tá? Então, quando essas médias se cruzaram pela primeira vez em 2016, após a observação desse fenômeno, ocorreu ali um aumento no preço do Bitcoin, onde ele saiu ali da casa dos 400 dólares e bateu 20 mil dólares mais ou menos 2 anos depois. E assim, claro que pode ter sido coincidência, tá? Então nesse ponto aqui, preste muita atenção agora no que eu vou falar. Esse tipo de declaração do preço chegar a 500 mil dólares daqui a 2 anos por causa disso, não é lá muito confirmado, porque esse tipo de cruzamento só aconteceu uma vez, tá? E agora é a segunda vez, e pode ter sido a coincidência de momento, e que o preço não tenha batido 20 mil dólares 2 anos depois daquele cruzamento em 2016, por causa daquele motivo, tá? Então a gente vai ver isso aí agora. Será que de fato daqui a 2021 o preço vai chegar lá? A gente está vendo aí que está uma tendência já a partir de agora de alta do Bitcoin. E as coisas tendem a aumentar. Tá? Mas a questão é a seguinte, se daqui a 2021, daqui exatamente 2 anos, a coisa se repetir, tem uma grande probabilidade desse cruzamento dessas médias móveis terem algum tipo de influência em relação ao preço do Bitcoin. Tá? Agora a questão é a seguinte, você vai arriscar e ficar de fora, eu não estou dizendo que você coloque todas as suas economias nisso, tá, em Bitcoin, mas você pode ir colocando ali 10 dólares por mês, 100 dólares por mês, caso aquilo não te faça falta, tá? Porque é isso que eu te falo, se de fato esse tipo de afirmativa estiver correta, se esse cruzamento dourado, como chamam, né, tiver algum tipo de interferência em relação ao preço, você vai ficar aí de fora, vai perder essa oportunidade? É somente isso que eu falo. E claro que isso aqui é um tipo de investimento já que começa a ser de longo prazo, coisa de 2, 3 anos, tá? Mas a questão é a seguinte, voltando novamente a essa questão de você investir aí poucos dólares por mês, contando aí com a valorização do Bitcoin, fazendo o hold do Bitcoin, um especialista que fez isso, né, o Max Kaiser, ele investiu ali cerca de dólares, pouquíssimos dólares todo mês em Bitcoin desde o início, tá? E hoje o cara já tá aí bem rico, tá? E ele tá falando aí, ele tá bem otimista em relação ao Bitcoin, tá falando que o Bitcoin pode ultrapassar, pode até fechar acima dos 15 mil dólares no final dessa semana, se o Bitcoin prosseguir com essa alta aí, tá? A gente viu que o Bitcoin tinha ali uma resistência na casa dos 10.800, quando ele chegava ali, nos últimos movimentos ele chegava a bater aquele preço e voltava, coisa que não aconteceu agora, ele bateu essa resistência, testou e bateu ali a resistência psicológica dos 11 mil dólares e continuou rompendo preços até a faixa ali dos 11.900, quando ele passou ali até uma certa correção, tá? Algumas pessoas ali contavam com o rompimento dos 12 mil dólares, mas ainda não rolou. E a questão é o seguinte, tá? Não é para a pessoa ficar ali muito preocupada, entrar em pânico porque houve essa correção ali dos 11.900 para 11.700, patamar no preço na hora que eu tô gravando esse vídeo aqui, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não fica com medo por causa dessa correção.
correções anormais e até muito boas para crescimentos orgânicos. Como assim? Vou explicar. Se um preço ele cresce muito um exemplo, ele estava em 9 mil e poucos dólares, se ele sai desse preço, sai para de vez, uma alta constante aí para 20, 30 mil dólares, isso seria completamente absurdo, porque também a alta viria muito forte, tá? Então, correções ao longo do caminho são muito boas por isso, serve ali para dar um tipo de fôlego no crescimento. Não dizer que ele sai ali dos 9 mil e poucos dólares, vai parar ali em 11 mil e poucos, né? Aí dá um tipo de arrefecimento, dá ali um tipo de fôlego, depois ele passa novamente a subir e assim por diante, nesse ciclo aí de expansão e retração, mas que a tendência final seja de alta. Isso sim é um crescimento orgânico. Agora, um crescimento linear e de forma exponencial, totalmente para cima, sem nenhum tipo de correção, olha, isso acaba gerando até uma correção, e essa correção aí tende a vir muito forte, causa pânico no mercado, e para se recuperar é muito difícil. Então, do jeito que está indo até agora, as coisas aí tendem a ir bem, tá? É somente isso que eu falo. E assim, seguindo também esse tipo de tendência de alta, possa ser que o preço do Bitcoin é uma possibilidade, que o preço do Bitcoin bata até o final do ano um novo tipo de recorde, ultrapasse aí os 20 mil dólares, e muita gente conta com isso, inclusive eu, tá? Eu tô aqui na torcida para que o preço do Bitcoin rompa esse recorde, que posteriormente possa se tornar aí um antigo recorde dos 20 mil dólares. Ah, Rodrigo, mas qual foi o tipo de embasamento que esse cara fala aí para que o preço do Bitcoin vai bater 15 mil dólares, cara? Olha, a crença dele para que o Bitcoin bata aí os 15 mil dólares é por causa aí dos movimentos recentes aí de bancos centrais, dessa guerra comercial, coisa que eu já falei em vídeos anteriores. E ele fala o seguinte, ele fala uma coisa que é bem importante e de fato é verdade, que as pessoas aí estão cada vez menos crentes aí no dinheiro aí controlado por governos, tá? No sistema fiduciário aí controlado por instituições governamentais, que essa crença aí é a menor em décadas, e que as pessoas estariam migrando para o Bitcoin, e que isso faria não somente para o Bitcoin, mas para outras criptomoedas, e que isso aí faria com que o preço da moeda acabasse sendo alavancado. E a questão é o seguinte, nesse momento a gente vê agora uma dominância muito forte do Bitcoin, altíssima, tá na casa ali dos 70%, se fosse 50% já seria um tipo de dominância muito forte, ainda mais 70%, então de fato o Bitcoin tá aí, as pessoas estão saindo de algumas altcoins inclusive para o Bitcoin, estão migrando para o Bitcoin visando aí uma valorização. Então todos os requisitos, todos os fundamentos aí para uma alta do Bitcoin estão aí colocados no ar. Tá? E a gente está vendo que de fato esses fundamentos estão alavancando, elevando o preço da moeda. Pois bem, agora vamos falar aqui sobre um novo país que proibiu o Bitcoin como forma de transação, né? Com a pessoa transacionar por bens ou serviços por Bitcoin, ou então fazer a venda do próprio ativo, né? A pessoa vender por dólares ou então por outros ativos. Como assim, Rodrigo? Exatamente. O Irã, aquele país ali governado por aqueles malucos dos ayatollahs, que restringe vários tipos de liberdades da população, que a população não pode beber, não pode fazer qualquer outro tipo de atitude que não comprometa os outros, mas que seja ali algo que ofenda a fé islâmica, coisa de maluco fundamentalista religioso. É isso que acontece, tá? Aqueles ayatollahs malucos acabaram restringindo muitas liberdades da população, e dentre elas a liberdade da pessoa poder comercializar ali suas criptomoedas, fazer transações com criptomoedas. Agora, tem uma bizarrice muito estranha e uma hipocrisia que é muito fétida no ar. Como assim? Primeiro, a questão da hipocrisia, né? Porque o próprio governo iraniano ele está utilizando criptomoedas, Bitcoin é uma delas, para driblar aí meio que as sanções econômicas dos Estados Unidos. Tá? O governo do Irã utiliza criptomoedas, mas não deixa a população utilizar. O que prova aí que determinados governos, não é somente o governo do Irã, mas com a maioria dos governos, com cerca de 99% dos governos, claro, dadas aí as suas proporções, vai ter governo que vai ser mais hipócrita que outro, mas a questão é o seguinte, eles querem pro governo, para si, para a máquina estatal, privilégios, e não querem oferecer esses privilégios ao povo, ou então não querem deixar que o povo usufrua desses privilégios, digamos assim, por conta própria. Não precisa governo dar dinheiro. Se o cara, com dinheiro próprio dele, quiser ali usufruir daquele benefício, não pode. Essa é a verdade, tá? E por isso que eu falo, o governo é somente privilégio para quem pertence ali à máquina estatal. Por isso que eu sou contra o governo. Enfim, deixando esse papo de lado, voltando aqui sobre esse caso em específico das criptomoedas. Tirando esse caso aí dessa hipocrisia, vamos agora pro caso da bizarrice. Como assim bizarrice? Porque lá é autorizado a pessoa fazer mineração de Bitcoin. É verdade, tá achando graça? Exatamente, tá? Porque a pessoa pode fazer mineração. Agora também, se a pessoa tiver ali uma licença concedida pelo governo, tem que se encaixar ali nas regras de mineração, tem que ser em áreas determinadas, mas a pessoa pode fazer mineração. Agora olha só, para a pessoa importar máquina de mineração é proibido.
Eu quero saber como é que a pessoa vai fazer mineração com um painel fotovoltaico de painel solar? Oh, eu fico de fato aí meio, muito embasbacado, muito bolado com isso. A pessoa não pode comercializar os bitcoins que minera, a pessoa pode fazer mineração de bitcoin, mas não pode comercializar, e a pessoa não pode ter o equipamento que faz a mineração. A pessoa vai minerar com o quê? Vai botar aqui, vai construir um tipo de anti-miner? De fato a situação é muito bizarra, tá? Inclusive alguns contrabandistas aí de mineradoras de bitcoin já foram presos, estão sofrendo lá os tipos de consequências de punição por causa desse, entre aspas, delito, né? Segundo a visão deles é delito. E olha, a pessoa que é incriminada lá no Irã, as leis são muito rígidas. Eu não queria estar na pele de um cara que é incriminado no Irã. Ali é uma ditadura fundamentalista, que quando pega alguém ali descumprindo a lei ali islâmica, né, a lei imposta pelo governo, olha, dificilmente fica até vivo, tá? Para ser bem sincero com vocês. Então, de fato, a situação é muito complicada lá. E esse é mais um movimento aí contra as criptomoedas que a gente vê em mais um país. A gente falou recentemente sobre a Índia e agora é o Irã que está proibindo criptomoedas. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima.